No vídeo de hoje eu vou te mostrar 9 erros que você não pode cometer quando estiver mixando voz. Direto ao ponto, eu tô aqui com um canal que tem voz, playback e um canal de reverb que eu vou usar mais tarde. Vamos dar uma rápida escutada? Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade. Com outras 1000 estava tão serena. Beleza. O erro número 1 é mixar a voz solada, ou seja, fora do contexto. Para certas correções de narizes ou certas sobras até que faz sentido, mas depois quando você começa a colocar outros plugins e vai ver a interação da voz com o playback, muito provavelmente você vai mudar muita coisa. Vou te mostrar. Essa voz solada aqui, por exemplo. Enquanto eu lamentava, você socorria sua... Eu poderia querer colocar um pouquinho mais de fundamental, porque ela tá mais magrinha, né? Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade com outras 1000. Só que junto do playback... Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade. Essa fundamental da voz que eu coloquei aqui pode emboloar com o playback, tendo eu que fazer algumas adaptações, como tirar essa frequência do playback ou baixar de novo essa frequência que eu aumentei. Então, por mais tentador que seja, e quando a gente está começando, a gente faz muito isso, a gente deve evitar mixar com a voz solada. Mais uma vez, no começo, para certas correções, beleza, mas depois, quando vai adicionar compressores principalmente, ou uma equalização colorida, ou uma equalização para fazer algum timbre diferente, eu recomendo a gente mixar com o playback. Então, para a compressão, para a espacialidade ou a equalização colorida, é bacana você mixar escutando todo mundo ao mesmo tempo. O segundo erro é um mau uso do compressor, para mais ou para menos. Se você acha que existe um padrão de compressão para voz, muitas vezes isso também pode prejudicar a sua mixagem. Estou com um compressor aqui nativo do Reaper, certo? E vou comprimir essa voz como se ela fosse uma música pop, ou seja, usar bastante compressão. Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade. Com outras 1000 estava tão serena. Era nada, já não era amor. Essa é uma música que tem uma certa dinâmica, que não tem uma instrumentação muito carregada. E quando você comprime demais, você acaba matando a vida da música. Essa não é uma música que exige essa compressão muito comercial. Da mesma forma que se você é anti-compressão, é um cara mais vintage, de uma forma mais clássica e não gosta de usar compressão de jeito nenhum na mixagem, você pode fazer com que vários trechos da voz fiquem sem uma compreensão adequada e que muitas vezes em estilos mais comerciais você precisa desse gás, dessa compressão que eu estou utilizando aqui. Por exemplo, se essa música tivesse muitos elementos percussivos e fosse entendida como para ser escutada muito alta, você poderia adicionar esse compressor do tipo FET, que é muito utilizado em vozes. Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade. Com outras 1000 estava tão serena. Iria garantir esse sabor comprimido mais comercial na música inteira. Então, entender os compressores de uma maneira geral é muito importante e é um dos erros também que muita gente comete quando está começando. Negligenciar o estudo das funções e dos efeitos do compressor e de cada tipo de compressor diferente. O terceiro erro é você colocar uma voz alta demais, que fica parecendo realmente um karaokê. E aí você não vai ter uma pressão, uma música que não vai ter uma cola, uma unidade, vai ser realmente voz e resto. Se você está começando e você ainda não sabe qual é a proporção ideal entre a voz e o playback, claro que isso depende muito do estilo, se é um disco de um cantor ou se é um disco de uma banda, que a banda toda tá junto, mas mesmo assim, mesmo sendo disco de um cantor, você ainda corre o risco de colocar a voz alta demais. Existe, para quem está começando, um artigo que foi publicado muito interessante que fala de uma proporção, dizendo que a medida em lufes da voz tem que ser a mesma da medida em lufes de todo o restante da mix. Isso não como uma regra, mas como um ponto de partida. E a gente pode fazer isso aqui. Vou colocar um medidor aqui de lufes, o Loudness Meter Pix RMS Lufs, padrão nativo do Reaper. Eu poderia fazer uma renderização seca também, mas eu quero mostrar esse plugin. E vamos medir como está o playback. Lufs integrado, certo? Menos 30.2, menos 30.3. Ok, vamos ver a voz como é que tá? Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade. Com outras 1000 está... Menos 26, menos 27.
Então, significa que está 3 dB mais alto. A gente pode diminuir uns 3 dB aqui. Vamos medir novamente. Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade com outras 1000 estavam. Beleza. Vamos ver a proporção. Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade com outras 1000 estava tão serena. E segundo esse artigo, que inclusive se você não viu esse meu vídeo, vou deixar na descrição do vídeo, está numa medida legal para a gente se basear. Pessoalmente escutando, eu achei que a voz ficou um pouquinho mais baixa do que eu gostaria. Eu aumentaria um pouquinho, mas realmente é um ponto de partida. O quarto erro é ignorar completamente a existência da automação. Achar que se você ajusta um compressor ou qualquer coisa que você faça, você tem um ajuste que serve para a mixagem inteira. Nossa, é nos detalhes que faz a diferença. Então, aperta o V de volume, vai escutando trecho a trecho. E se você está achando que tem um ponto que realmente pode ficar melhor, não é para ter preguiça. É realmente para você, se esse trecho aqui pode ser um pouquinho mais alto, e você aumenta. E esse próximo trecho pode ser um pouquinho mais baixo, e você aí diminui. Você use a automação com carinho. Se você quiser, você pode, antes da automação, dar uma pausa, passa um dia sem ver a música, que aí você recupera sua energia e vontade de querer mexer na música para deixar ela perfeita. Não esquece de fazer a automação também de delay em partes importantes. Quem sabe a automação de reverb, colocar menos reverb nos refrões, já que entram mais elementos. Ou seja, perca tempo com a automação. O quinto erro que muita gente comete é afinar sem zelo, colocando um automáticozão mesmo e pronto. E aí você comete vários erros, como trechinhos de voz que ficam um pouco mais artificial, ou certas notas que não fazem parte da tonalidade, que aí você não atentou para isso e a afinação vai forçar para cima ou para baixo, vai ficar errado. Eu, pelo menos, não gosto do ajuste automático de um afinador. Eu ligo um afinador de minha preferência e afino as notas problemáticas. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou utilizar um afinador que eu tenho usado, tenho gostado bastante, Nacional Bulldog Tuned. Ele analisa a voz e eu faço a correção só onde eu acho que realmente precisa. Enquanto eu lamentava, você socorria sua. Pronto. Vamos aumentar o drift aqui. Enquanto eu lamentava, você socorria sua. Ctrl apertado, ó. Subir um pouquinho. Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade com outras 1000 estava tão serena. Esse serena aqui também eu posso aumentar, aumentando esse drift. Isso. 1000 estava tão serena, era nada, já não era amor. E é isso aí. Se você quiser conhecer mais esse afinador, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Tá gostando do vídeo? Então curte, compartilha. E se você quiser fazer que nem essa galera linda que tá aparecendo aí agora, basta se tornar membro do canal, apertando nesse botão Seja Membro embaixo de qualquer vídeo meu. Você vai ter direito a assistir todo esse conteúdo com um mês de antecedência, além de outros benefícios também. O sexto erro muito comum ao se mixar voz é você não tomar muito cuidado para a equalização da fundamental e para os narizes, que eu chamo, né? As regiões nasais da voz. Nesse caso, dessa etapa, que é uma das primeiras, eu vou solar a voz para ficar mais fácil no YouTube. Vamos atrás da fundamental mais uma vez. Eu estava tão serena, era nada, já não era amor. E a fundamental especificamente é muito importante escutar com playback. Mas o nariz, né, a gente pode realmente sempre dar uma checada, ver se tem nariz demais na mixagem. Então vamos para as frequências médias aqui. Eu estava tão serena, era nada, já não era amor. 660, 700 Hz. Eu estava tão serena, era nada, já não era amor. Vamos atrás do outro nariz. Eu sempre digo que tem dois narizes. Eu estava tão serena, Aqui. era nada, já 1250. amor. Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade com outras 1000 Nota que tem um pouquinho de nariz. Eu vou colocar o plugin de volta. nada, já não era amor. Voz, respira e olha que são uma pouca quantidade. Tirei 1.3 e o outro menos 1.4. Já é o suficiente para a voz respirar aliviado tal qual um Vic Vaporub. O sétimo erro é colocar reverb demais. Isso acontece, como já falei,
quando a pessoa escuta solado, ou mesmo não escuta solado, mas tem uma concepção de reverb que parece realmente que a pessoa está num banheiro ou debaixo d'água. Vou ativar esse reverb aqui, que é um reverb gratuito, que eu já fiz um review, fiquei encantado com ele. Temecula DSP VCV-I. Vou colocar o mix no máximo, afinal estou utilizando num canal auxiliar. Ok, vou deixar as outras configurações como estão. Vou fazer um roteamento, ó, clicando no root e arrastando para o reverb. Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade. Então tem gente que acha, mas realmente tem poucos elementos, um voz, um piano e um acordeon. Tem que ter muito reverb, mas sempre tome muito cuidado. Eu já vi um engenheiro uma vez dizer que se você consegue notar o reverb, tem reverb demais. Eu não sou tão radical assim, mas eu sou de uma escola que utiliza menos efeito. Deixa eu ver como é que eu colocaria isso aqui. Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade. Com outras mil estava tão serena, era nada já. Deixaria por aqui. Um outro erro de mixagem quando a gente está começando é deixar muita sibilância, ou seja, um uso inadequado de um deesser. Então vou colocar um deesser aqui, o JS Deesser da Tucan, deesser completamente gratuito. Lamentava, você socorria sua vaidade. Com outras mil estava tão serena. E o nono erro é o mascaramento da voz com os outros instrumentos. Vou lhe mostrar duas soluções aqui para tentar resolver isso. A primeira é achar onde está ocorrendo esse mascaramento. Lamentava, você socorria sua vaidade. Com outras mil estava. Mais ou menos em 290 Hz. E aí você pode abrir um equalizador aqui no canal do playback e tirar os 300 Hz um pouquinho. Lamentava, você socorria sua vaidade. Com outras mil estava tão serena. Bacana. Ou, se você não quiser, você pode utilizar spacers, desses plugins que abrem um espaço baseado nas frequências de um outro canal via sidechain que está justamente emboloando. Então, ele faz isso para você automaticamente. Eu estou utilizando aqui no canal do playback esse plugin chamado Pure Unmask da Sonable, que eu gosto bastante. Vou ativar ele aqui. Vou enviar uma cópia da voz para o playback, do canal 1 e 2 para o canal 3 e 4. Vou no meu spacer aqui, o Unmask, vou dizer para ele que é uma voz. Vou colocar para gravar, entre aspas, né, para ele aprender, para ele escutar e colocar para tocar. Lamentava, você socorria sua vaidade. Com outras mil estava. Pronto, ó. Toda vez que a voz fala, ele abaixa um pouco o playback, mas de uma forma muito educada. Eu lamentava, você socorria. E aí nada se emboloa. E eu posso ser mais exagerado. Estava tão serena, era nada. Ou menos. Enquanto eu lamentava, você socorria sua vaidade. Eu adoro esse plugin. E esses são 9 erros que você não deve cometer quando estiver mixando uma voz. Agora você viu comentar nesse vídeo que existem vários tipos de compressores que você pode utilizar na voz, né? Eu utilizei um compressor FET, depois eu utilizei o compressor normal do Reaper, que é um compressor digital. E aí, se você quiser entender mais quais são os tipos de compressores e como e quando utilizá-los na prática, é o tema desse próximo vídeo que está aparecendo agora aí para você. É só clicar. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.